Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma jornada daquelas pela frente. Uma jornada intelectual, teológica, um mergulho profundo em um dos territórios mais fascinantes e, vamos ser honestos, mais desafiadores de todo o Novo Testamento. Estou falando daquele trecho da carta de Paulo aos Romanos que vai do capítulo 9 ao 11. Esse pedaço da Bíblia é literalmente o epicentro de um debate que ecoa há quase 2000 anos na história da Igreja. Afinal de contas, qual é a relação entre a nação de Israel e a Igreja no grande plano de salvação de Deus? Sabe aquelas promessas que Deus fez lá atrás para Abraão, para Isaac e para Jacó? Promessas de terra, de uma descendência incontável, de um reino. Elas ainda valem do jeito que foram ditas? A Igreja, esse corpo novo formado por judeus e gentios, será que ela simplesmente tomou o lugar de Israel no plano divino? Ou será que existe um futuro diferente, uma esperança particular, ainda guardada para o povo judeu? Nos próximos minutos, a gente vai desvendar as três principais correntes de interpretação que tentam responder essas perguntas. E o nosso foco não vai ser só nas conclusões, mas nas ferramentas, nas premissas que sustentam cada uma delas. Então se preparem, porque vamos fundo nesse que é, talvez, o debate decisivo para a teologia bíblica. Para a gente entender a dimensão do que Paulo está fazendo aqui, a gente precisa sentir o ponto de partida dele. Isso aqui não é uma curiosidade acadêmica, um exercício de teologia de poltrona. É uma angústia, uma dor real, pessoal e pastoral. Lá no comecinho do capítulo 9, ele abre o coração e confessa que sente grande tristeza e incessante dor. Ele chega ao ponto de dizer que desejaria ser ele mesmo amaldiçoado, separado de Cristo, pelo bem de seus irmãos, os israelitas. Agora, por que uma dor tão profunda assim? Porque o povo a quem Deus confiou tudo, as alianças, a lei, o culto no templo, as promessas, e de cuja linhagem veio o próprio Messias, esse mesmo povo, na sua grande maioria, não o reconheceu. A implicação disso é teologicamente devastadora. A pergunta que fica no ar é terrível. Se Deus prometeu bênçãos eternas a Israel e a nação tropeçou, isso quer dizer que a palavra de Deus falhou? Que Deus não é fiel à sua própria aliança? A gente está falando aqui da integridade do caráter de Deus. É isso que está em jogo. Essa é a tensão que Paulo precisa resolver, e é essa tensão que vai ser o fio condutor de toda a nossa análise. Ok, para a gente conseguir navegar por esse terreno tão complexo, a nossa análise vai seguir 6 passos bem definidos. Primeiro, a gente vai estabelecer o tamanho do problema, o dilema da fidelidade divina, e apresentar as ferramentas que vamos usar. Depois, vamos examinar em detalhe as 3 visões principais: a conversão futura literal, a conversão futura tipológica e a visão do remanescente eleito. Na sequência, vamos colocar essas visões frente a frente, num debate direto para entender onde elas batem de frente. E por fim, vamos explorar o e daí da coisa toda, as implicações de cada uma. Vamos lá! Então, vamos para a seção 1, o dilema da fidelidade divina. Antes da gente pular para as diferentes respostas, é fundamental ter clareza sobre a profundidade da pergunta e, mais importante ainda, sobre as ferramentas que os teólogos usam para construir essas respostas. Nessa seção, a gente vai definir 3 conceitos que são, absolutamente cruciais para todo o debate: teologia bíblica, alianças e tipologia. Sem entender isso aqui, a gente não vai a lugar nenhum. A primeira ferramenta na nossa caixa é a teologia bíblica. E é muito importante não confundir com a teologia sistemática. Sabe, a sistemática é como se fosse um organizador de arquivos. Ela pega tudo que a Bíblia diz sobre um assunto, tipo a doutrina de Deus ou a doutrina do pecado, e organiza em pastas lógicas, criando um sistema. Já a teologia bíblica, ela está interessada na história, no enredo que se desenrola. Ela faz a pergunta: como a história da salvação acontece, desde o Gênesis até o Apocalipse? Como temas como o reino, templo, sacrifício vão se desenvolvendo ao longo dos séculos e encontram seu significado máximo em Cristo? Pensa numa grande série, com várias temporadas. A teologia bíblica quer entender o arco da história, como cada episódio se conecta com o anterior e prepara o terreno para o final épico. Para os teólogos que debatem Romanos 9:11, o jeito que eles enxergam o papel de Israel dentro dessa grande narrativa, que culmina em Jesus, é o que vai definir tudo. Em seguida, a gente chega nas alianças, ou pactos. Se a teologia bíblica é o estudo do enredo, as alianças são a espinha dorsal desse enredo. São os acordos, os contratos divinos que estruturam toda a história da redenção. Pensa na aliança abraâmica que prometeu a Abraão uma descendência incontável, uma terra específica e que, através dele, todas as nações seriam abençoadas.
Depois vem a aliança mosaica, que pegou essa descendência e a transformou na nação de Israel sob a lei de Deus. Mais para frente, a aliança davídica, que prometeu um rei eterno no trono de Israel. E, finalmente, a nova aliança, profetizada por Jeremias e inaugurada por Cristo, que promete algo radicalmente novo, a transformação do coração humano e o perdão definitivo dos pecados. A pergunta que Romanos 9-11 nos força a fazer é esta: o que a chegada da nova aliança, que é universal, que é espiritual, faz com as promessas tão terrenas e nacionais das alianças anteriores? Elas são canceladas? São transformadas e espiritualizadas? Ou elas ainda estão na fila esperando o cumprimento literal no futuro? A resposta para essa pergunta é o centro de toda a briga. Por fim, o conceito de tipologia. Esse aqui é talvez o campo mais minado e o ponto de maior briga em todo esse debate. Um tipo é uma pessoa, um evento ou uma instituição real e histórica lá no Antigo Testamento que Deus, de propósito, projetou para funcionar como uma sombra, uma prévia, um trailer, de uma realidade futura muito maior, o antipo, que se revela no Novo Testamento. O exemplo clássico que todo mundo usa e que ajuda a clarear as coisas é o Cordeiro da Páscoa, sacrificado lá no Êxodo. Aquele cordeiro era um tipo. Jesus, que João Batista chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o antipo. O tipo era real, o sangue dele salvou os primogênitos hebreus, mas o seu significado mais profundo e universal só foi revelado no antipo. Agora, a pergunta de $1 milhão que divide os nossos teólogos é esta: a nação de Israel, com sua terra, sua lei e seu templo, era um tipo? E se era, o que acontece com o tipo quando o antipo, que seria Cristo e a igreja, chega? O tipo se torna obsoleto? É descartado como uma fita VHS depois que o streaming chegou? Ou ele pode continuar existindo junto com a sua realização final, mantendo alguma promessa para si? A resposta que se dá a essa pergunta sobre a natureza de Israel ser ou não um tipo define, em grande parte, a visão que cada um vai ter sobre o futuro do povo judeu. Resumindo essa primeira sessão, a gente já tem um problema teológico gigantesco na mesa, que é essa aparente falha das promessas de Deus a Israel, o que colocaria em xeque a própria fidelidade de Deus. E a gente tem 3 lentes conceituais para analisar a resposta de Paulo: a grande narrativa da teologia bíblica, a estrutura das alianças e a dinâmica profética da tipologia. Com essas ferramentas em mãos, agora sim a gente está equipado para examinar a primeira grande perspectiva sobre o tema. Começamos então a seção 2, onde vamos explorar a visão da conversão futura literal. Essa perspectiva é defendida com muita força por teólogos como Michael Vlach. O coração dessa visão é a convicção de que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento devem ser interpretadas de forma, literal, e que a nação de Israel, como uma entidade étnica, nacional, política, ainda tem um papel central e distinto para desempenhar no futuro do plano de Deus. Essa citação do Vlach resume perfeitamente a tese central dele. Para ele, a vinda de Cristo e a formação da Igreja não significam o fim do programa de Deus para a nação de Israel. Muito pelo contrário. A Igreja é sim uma obra nova e maravilhosa de Deus, um corpo místico onde judeus e gentios são unidos em Cristo. Mas ela não anula, não absorve e nem substitui a identidade e o chamado nacional de Israel. É quase como se Deus estivesse operando em 2 programas paralelos, mas que se conectam, um para a Igreja e outro para Israel. E o programa de Israel, segundo Vlach, ainda tem um destino glorioso pela frente, que está só esperando para acontecer. A argumentação do Vlach se apoia em 4 pilares hermenêuticos, ou seja, de interpretação. O primeiro é a continuidade direta. Para ele, quando Paulo usa a palavra Israel em Romanos 9-11, ele quer dizer consistente e sem exceção o povo que descende de Abraão, Isaque e Jacó. Não existe, na visão dele, uma redefinição espiritual ou uma espiritualização do termo. Israel é Israel. Ponto. O segundo pilar, distinção, não substituição. A igreja é um corpo distinto de Israel. Existe unidade na salvação, que é só por Cristo, claro, mas a distinção funcional, étnica e nacional entre os dois continua de pé. Terceiro, Vlach defende um uso bem limitado da tipologia. Ele concorda, óbvio, que o sacerdócio levítico e os sacrifícios eram tipos que foram cumpridos e superados em Cristo. No entanto, ele argumenta com muita firmeza que a nação de Israel em si e as promessas de terra e de um reino davídico não são tipos, são realidades permanentes e literais. E isso nos leva ao 4º e último pilar. As promessas feitas das alianças abraâmica e davídica são eternas, incondicionais e ainda esperam um cumprimento literal e terreno no futuro.
Agora vamos ver como o Vlach aplica essa lógica ao texto de Romanos. Em Romanos 9, versículos 1 a 5, quando Paulo lista os privilégios de Israel, Vlach destaca o uso do tempo presente no verbo grego. Os pactos, as promessas, pertencem no presente a Israel, não pertenceram. Para ele, isso indica uma validade que continua. Nos versículos 6 a 29 do mesmo capítulo, onde Paulo fala da soberania de Deus na eleição, Vlach enxerga a prova de que a incredulidade de uma parte da nação não anula a promessa como um todo, porque a eleição de Deus sempre funcionou de forma seletiva dentro da nação, focando num remanescente fiel. Chegando em Romanos 11, a metáfora da oliveira é o centro de tudo. Para Vlach, a árvore não é Israel. A árvore é o fluxo das bênçãos da aliança abraâmica. Israel são os ramos naturais que foram quebrados por causa da incredulidade, mas que, e este é o ponto crucial, serão poderosamente reenxertados no futuro. Finalmente, em Romanos 11, 25 a 27, ele vê a revelação de um mistério, que é uma sequência cronológica clara. Primeiro, o endurecimento parcial de Israel, segundo, a salvação de um grande número de gentios, e terceiro, e só depois que isso acontecer, a salvação nacional de todo Israel. Este é o ponto mais alto da argumentação do Vlach. A frase, e assim todo Israel será salvo, em Romanos 11, 26, descreve um evento futuro, um clímax na história da salvação. Para ele, todo Israel não significa cada judeu que já viveu, nem a soma dos judeus eleitos ao longo da história. Significa a nação de Israel como uma entidade corporativa, como um povo, que vai estar vivo em um ponto específico do futuro. A conjunção grega atiris rou, que é traduzida como até que, no versículo 25, é a chave. Vlach argumenta com base em outros usos no Novo Testamento que essa expressão geralmente indica não apenas o fim de um período, mas uma reversão das circunstâncias. Ou seja, o endurecimento de Israel dura até que a plenitude dos gentios entre, e então esse endurecimento vai ser revertido numa espetacular conversão nacional em massa. Resumindo então, a visão de Michael Vlach, ele nos apresenta uma defesa muito robusta de uma continuidade literal e direta entre as promessas do Antigo Testamento e o futuro da nação de Israel. A abordagem dele é conscientemente não tipológica quando se trata da nação e suas promessas. A Igreja e Israel são distintos, e as promessas feitas a Israel são incondicionais e esperam um cumprimento literal e futuro. O ápice dessa expectativa é um evento futuro, dramático e glorioso, a conversão em massa da nação de Israel, que, segundo Paulo, vai trazer bênçãos ainda maiores para o mundo, como vida dentre os mortos. Vamos agora para a seção 3, onde a gente vai analisar a segunda perspectiva, apresentada por teólogos como Fred Zaspel e James Hamilton. O fascinante dessa visão é que ela chega na mesma conclusão do Vlach, ou seja, uma futura conversão em massa de Israel, mas por um caminho teológico e de interpretação bem diferente. Eles propõem o que a gente pode chamar de visão da conversão futura tipológica, uma espécie de via do meio, que tenta harmonizar tipologia com a expectativa de um futuro para o Israel étnico. Essa citação captura perfeitamente a tensão produtiva que existe no argumento de Zaspel e Hamilton. Diferente de Vlach, eles concordam que existe uma relação de tipo e antitipo entre Israel e a Igreja. A Igreja é, em muitos sentidos, o cumprimento daquilo que Israel prefigurava. No entanto, e este é o ponto-chave que os diferencia da terceira visão que a gente vai ver, eles argumentam que esse cumprimento tipológico não esgota nem anula as promessas originais feitas ao tipo, ou seja, à nação de Israel. O antitipo não apaga o tipo da história. Vamos desdobrar a lógica deles. Primeiro, eles afirmam que Israel é um tipo da Igreja. Eles apontam que o Novo Testamento, lá em 1 Pedro 2, descreve a Igreja com a mesmíssima linguagem que o Antigo Testamento usava para Israel. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso estabelece uma conexão tipológica. Segundo, e este é o argumento mais diferente deles, o cumprimento não é exaustivo. O fato da Igreja, o antítipo, ter chegado, não significa que o tipo Israel some do mapa da salvação. Eles usam uma analogia poderosa. O êxodo do Egito é um tipo da salvação. O retorno do exílio da Babilônia foi visto pelos profetas como um novo êxodo. A salvação em Cristo é o êxodo definitivo. No entanto, nenhum desses cumprimentos posteriores apaga a realidade histórica e a importância teológica do êxodo original. Da mesma forma, o cumprimento na Igreja não apaga Israel. Terceiro, eles veem na oliveira um modelo de unidade e distinção. É uma única árvore, um único povo de Deus, mas composta por ramos distintos, os naturais, Israel, e os enxertados, gentios.
E quarto, eles veem Paulo descrevendo uma sequência redentora clara em Romanos 11. A transgressão de Israel abre a porta para a salvação dos gentios, que por sua vez provoca ciúmes em Israel, levando no final a sua própria salvação. Vejamos agora a interpretação deles em pontos-chave. Em Romanos 9, quando Paulo cita o profeta Oséias para justificar a inclusão dos gentios, Zaspel e Hamilton argumentam que Paulo não está vendo isso como um plano B, mas como algo que já estava previsto na própria promessa a Abraão, cujos descendentes seriam incontáveis como as estrelas, incluindo os gentios. O ponto alto da análise deles, no entanto, está em Romanos 11. Eles fazem uma distinção crucial e muito sutil entre as duas perguntas retóricas que Paulo faz. A primeira, no versículo 1, por acaso Deus rejeitou o seu povo, pergunta sobre uma rejeição total. A resposta é de modo nenhum e aprova a existência do remanescente fiel no presente, incluindo o próprio Paulo. A segunda pergunta, no versículo 11, tropeçaram para que caíssem de vez? Pergunta sobre uma rejeição permanente. A resposta é, de novo, de modo nenhum, e a prova aqui é o plano futuro de Deus de usar a salvação dos gentios para provocar Israel ao ciúme e, assim, trazê-los de volta. Essa distinção entre rejeição total e permanente estrutura todo o argumento para uma salvação futura, culminando, assim como para Vlach, na interpretação de Romanos 11, 26, onde todo Israel significa a nação de Israel se convertendo em massa no fim dos tempos. Em resumo, Zaspel e Hamilton nos oferecem uma posição intermediária bem sofisticada. Eles abraçam a linguagem tipológica do Novo Testamento, vendo a igreja como cumprimento de Israel, mas insistem que este cumprimento não esgota as promessas originais feitas ao tipo. Eles mantêm uma distinção funcional entre Israel e a igreja dentro do único povo de Deus. O resultado final, no entanto, se alinha perfeitamente com a visão de Vlach. Eles esperam um futuro glorioso para a nação de Israel, marcado por uma conversão em massa no final dos tempos. Vamos agora para a terceira e última visão, que oferece uma perspectiva radicalmente diferente das duas primeiras. Chegamos à seção 4, onde vamos explorar a terceira grande interpretação, defendida por teólogos como Benjamin Merkel. Esta é a visão tipológica sem conversão futura em massa, frequentemente associada à teologia da aliança ou teologia do cumprimento. Essa perspectiva argumenta que as promessas feitas a Israel encontram seu cumprimento definitivo e final em Jesus Cristo e por união com ele na igreja que é o seu corpo. Nessa visão, não existe uma expectativa de uma conversão nacional futura para Israel como um evento escatológico separado. A citação do Merkel é precisa e a escolha de palavras dele é crucial. O foco muda radicalmente. Sai de Israel como nação e vai para Jesus como o verdadeiro Israel. Segundo essa visão, Jesus cumpriu em si mesmo perfeitamente a vocação que a nação de Israel como um todo falhou em cumprir. Ele é o filho obediente que saiu do Egito, como Israel. Ele é o servo sofredor que é a luz para as nações, como Israel deveria ter sido. Ele é o rei davídico definitivo. Merkel faz questão de diferenciar a sua posição da chamada teologia da substituição. Ele não diz que a igreja simplesmente roubou o lugar de Israel. Em vez disso, ele argumenta que em Cristo surge algo qualitativamente novo, uma nova realidade, um novo homem de Efésios 2, a igreja, que transcende as antigas categorias étnicas e cumpre as promessas de uma maneira mais elevada, mais ampla e mais espiritual do que se imaginava. Os pilares da visão de Merkel são, portanto, profundamente centrados em Cristo. Primeiro, a ideia de Cristo como verdadeiro Israel, o descendente de Abraão por excelência, em quem todas as promessas são sim e amém. Segundo, o cumprimento em Cristo. As promessas de terra, reino e bênção são cumpridas primariamente em Jesus. A promessa da terra se torna a promessa da nova criação. A promessa do reino davídico se torna o reino celestial de Cristo. A igreja, composta por judeus e gentios, herda essas promessas não por substituir Israel, mas por estar unida a Cristo, o herdeiro legítimo. Terceiro, a ênfase recai sobre a unidade do povo de Deus. Em Efésios 2, Paulo diz que Cristo derrubou o muro de separação para criar um novo homem, onde as distinções étnicas, no que diz respeito ao status diante de Deus, não são mais primárias. E, finalmente, tudo isso é governado por uma hermenêutica cristocêntrica. A vinda, morte e ressurreição de Cristo são o evento central de toda a história, e tudo que veio antes no Antigo Testamento deve ser lido e reinterpretado à luz desse evento climático e definitivo. A interpretação que Merkel faz de Romanos 9 a 11 é, consequentemente, radicalmente diferente. Para ele, o versículo-chave de toda a seção, a premissa que controla todo o argumento que vem depois, é Romanos 9, 6. Porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Paulo, desde o começo, estaria redefinindo o verdadeiro Israel como o remanescente eleito, os filhos da promessa, e não da descendência física.
todo o resto do argumento serve para provar e explicar essa tese. Em Romanos 11:5, Paulo confirma que, assim como nos dias de Elias, no tempo de hoje existe um remanescente salvo pela graça. O argumento é consistente, não há uma mudança de rumo no capítulo 11. A interpretação das palavras gregas em 11, 25 e 26 é onde a diferença se torna gritante. Para Merkel, até que, acrisou, não implica uma reversão futura, mas simplesmente indica o término de um período. O endurecimento da maioria de Israel dura até que o número completo de gentios seja salvo, ou seja, até o fim da era da Igreja. E a expressão "e assim cai rutos" não significa "e então", num sentido de tempo, mas "e deste modo", num sentido de maneira. Deste modo, ou seja, através desse processo contínuo de endurecimento da maioria e salvação de um remanescente, enquanto os gentios são enxertados, todo Israel será salvo. Todo Israel, portanto, não é a nação em um momento futuro, mas a soma total, o número completo de judeus eleitos ao longo de toda a história da Igreja, do Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Concluindo a visão de Merkel, esta é uma abordagem tipológica completa e definitiva. Jesus é o antipo, o verdadeiro Israel, que cumpre e encerra o papel da nação de Israel como entidade de salvação primária. A fidelidade de Deus, a grande questão que angustiava Paulo, é demonstrada perfeitamente na salvação contínua do remanescente eleito de Israel, geração após geração, provando que Deus nunca abandonou seu povo. A promessa de que todo Israel será salvo não é um evento futuro espetacular, mas a descrição de um processo que acontece de forma constante e pela graça ao longo de toda a era da Igreja. Agora que a gente explorou as 3 principais visões na lógica interna de cada uma, vamos colocá-las lado a lado na seção 5, o grande debate teológico. Nessa seção, vamos focar nos pontos exatos de divergência para entender por que teólogos igualmente brilhantes e comprometidos com as Escrituras chegam a conclusões tão fundamentalmente diferentes. O debate se concentra em questões de definição de termos, de gramática e de pressupostos de interpretação. O primeiro e mais fundamental ponto de discórdia é a própria definição da palavra Israel dentro desses 3 capítulos. Para Michael Vlach, a resposta é simples e consistente. Israel sempre se refere à nação étnica, aos descendentes físicos de Jacó. A continuidade é direta. Zaspel e Ian Hamilton adotam uma posição com mais nuances. Eles reconhecem que Israel funciona como um tipo da igreja em toda a teologia bíblica, mas argumentam que, no contexto específico de Romanos 9:11, onde o tema é o destino dos parentes segundo a carne, Paulo usa o termo para se referir ao Israel étnico. Já para Benjamin Merkel, a chave de tudo está em Romanos 9:6. Ele acredita que Paulo redefine explicitamente o termo ali, criando uma distinção crucial entre o Israel segundo a carne, a nação em geral, e o verdadeiro Israel espiritual, o remanescente eleito, os filhos da promessa. Essa decisão de interpretação inicial, se Paulo redefine ou não o termo Israel, molda radicalmente toda a interpretação que vem depois. O segundo grande campo de batalha é a pequena expressão grega kai e outros no início de Romanos 11:26. A tradução e a interpretação dessa frase criam 2 cenários do fim dos tempos completamente distintos. Vlach, Zaspel e Hamilton defendem que, embora routo geralmente signifique deste modo, o contexto aqui dá a ele um sentido temporal, de consequência, e então, ou depois disso. A salvação de todo Israel acontece depois da entrada da plenitude dos gentios, como um evento sequencial e futuro. Merkel, por outro lado, defende o sentido estritamente de modo, que é o mais comum para a palavra, e deste modo, ou desta maneira. A salvação de todo Israel não é um evento futuro, mas o resultado do processo que Paulo acabou de descrever nos versículos anteriores, o endurecimento parcial, a salvação do remanescente e a enxertia dos gentios. A escolha entre um advérbio de tempo, então, e um de modo, deste modo, é um dos pontos gramaticais mais cruciais de todo o debate teológico. As divergências ficam ainda mais profundas quando a gente olha para os pressupostos de interpretação mais amplos. Vejam a metáfora da oliveira. Para Vlach e Zaspel Hamilton, a árvore representa as bênçãos da aliança abraâmica, e a ênfase da passagem está na promessa de que os ramos naturais, a nação de Israel como um todo, serão reenxertados. Para Merkel, a árvore é simplesmente o único povo de Deus ao longo da história, e a ênfase principal da passagem não é uma promessa a Israel, mas um aviso solene aos cristãos gentios para que não se tornem arrogantes, lembrando que a possibilidade de reenxertia está sempre aberta para judeus individuais que creem. A abordagem das profecias do Antigo Testamento também é radicalmente diferente.
Vlach opera sob o princípio de um cumprimento literal, a menos que o Novo Testamento diga explicitamente o contrário. Zasper e Hamilton veem um cumprimento em dois níveis, um tipológico na Igreja, que não impede um cumprimento literal futuro para Israel. Já Merkel argumenta que todas as profecias do Antigo Testamento devem ser lidas através da lente de Cristo, que as cumpre de uma maneira mais elevada e muitas vezes não literal, mas espiritual e universal. Fica claro, portanto, que as diferenças entre essas visões não são superficiais ou triviais. Elas nascem de pressupostos de interpretação e teologia distintos e profundamente arraigados. Como se define Israel no contexto de Paulo? Como se interpreta a gramática de Kai Holthaus? E qual o peso que se dá ao cumprimento literal versus o cumprimento tipológico e centrado em Cristo? As respostas a essas perguntas determinam de forma quase inevitável o resultado da interpretação. Agora, vamos explorar por que tudo isso importa na prática. Na nossa sessão final, a sessão 6, vamos dar um passo para trás da interpretação detalhada e fazer a pergunta fundamental. E daí? Quais são as consequências práticas e teológicas de cada uma dessas visões? Como elas moldam a nossa compreensão da história, da missão da Igreja e da nossa esperança para o futuro? Esse debate não é apenas um exercício intelectual para seminaristas e pastores. A forma como a gente interpreta o lugar de Israel no plano de Deus tem implicações diretas para a nossa escatologia, o que acreditamos sobre os últimos tempos, para a nossa eclesiologia, o que acreditamos sobre a natureza e a missão da Igreja, e muitas vezes até para a forma como vemos eventos geopolíticos contemporâneos envolvendo o Oriente Médio. A fidelidade de Deus está no centro da questão, e a maneira como a gente entende essa fidelidade em relação a Israel inevitavelmente molda a confiança que temos nas suas promessas para nós, a Igreja. Por isso, este não é um debate secundário. Vamos detalhar essas implicações. A visão literal de Vlach, muito comum no sistema teológico conhecido como dispensacionalismo, fortalece a expectativa de um reino milenar literal de Cristo na Terra, no qual a nação de Israel, convertida e restaurada, terá um papel de destaque. Frequentemente, essa visão leva a um forte interesse teológico e, por vezes, político, no moderno Estado de Israel, visto como um passo profético em direção a esse futuro. A visão híbrida de Zaspel e Hamilton oferece um modelo que mantém a centralidade da Igreja como foco principal da ação de Deus na era atual, mas sem abandonar a esperança de uma restauração nacional futura de Israel. Isso permite uma teologia que valoriza tanto a missão global da Igreja quanto a promessa específica feita a Israel. Por fim, a visão de um cumprimento de Merkel, mais associada à teologia da aliança, unifica toda a história da salvação na pessoa e obra de Cristo. Ela tende a enfatizar a unidade radical do povo de Deus, a Igreja, onde barreiras étnicas são superadas, e a missão da Igreja é vista como o principal e único veículo do reino de Deus até a consumação final. O objetivo dessa nossa análise aprofundada não foi coroar um vencedor ou resolver em definitivo uma questão que divide a Igreja há séculos. Foi antes iluminar a força, a coerência interna e as bases bíblicas de cada uma dessas posições. Cada visão busca, à sua maneira, honrar a totalidade do testemunho bíblico e, acima de tudo, defender a fidelidade inabalável de Deus. E talvez a lição mais profunda de Romanos 9 a 11 seja aquela com a qual o próprio Paulo encerra sua argumentação. Diante da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, cujos caminhos são insondáveis, a resposta mais adequada não é a arrogância da certeza dogmática, mas a humildade reverente e a adoração. Como ele mesmo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A forma como lemos a história de Israel não é apenas sobre interpretar o passado. Ela, inevitavelmente, projeta uma visão sobre o futuro. Ela define a natureza da nossa esperança. A nossa esperança é por uma restauração de estruturas nacionais e terrenas ou por uma nova criação que transcende e transforma essas categorias? Como a fidelidade de Deus a Israel, seja qual for a forma como a entendemos, informa nossa confiança na sua fidelidade para com o mundo quebrado e para com cada um de nós. Esta é a questão que conecta a mais alta teologia bíblica com a nossa esperança cristã mais profunda e universal. Agradeço imensamente a atenção de todos e espero que esta análise tenha sido não apenas informativa, mas também um estímulo para um estudo mais profundo e uma adoração mais reverente.